Bom dia. A gente vai começar a entrevista com a Letícia Paris. Ela é repórter do G1 em Minuto na RPC, que é afiliada da Globo aqui no Paraná. Então, antes de abrir para as perguntas, será que você poderia fazer um breve resumo sobre a sua formação, como você chegou até aqui? Pode ser. Bom dia a todo mundo. É até algo novo para mim, assim, porque tá conversando com o pessoal que tá chegando, até porque alguns anos atrás eu estava entrevistando a galera, né? Então, é muito legal, inclusive. Eu me formei em 2011, na PUC, tenho 27 anos, a tia, né, do rolê. Fiz pós MBA em Rádio e TV, na Tuiuti, e até ano retrasado não estava na RPC ainda, era de emissoras menores, assim, tipo, em abrangência, digamos assim, né? Não menos em importância. Eu trabalhei na TV Evangelizar, do Padre Manzotti, 4 anos. Aí, em Curitiba, eu queria televisão. Quando eu saí da TV do Padre, tinha muita concorrência e eu queria melhorar, né? Eu só tinha experiência da TV dele até então. Fui para o interior trabalhar. Peguei a malinha e fui para o interior. Aí fiz um ano de jornalismo policial numa emissora local em Umuarama, no Noroeste. Porta de delegacia total, assim, foi uma experiência bem interessante. E depois desse um ano lá, eu cheguei a passar pela KTV de Cascavel também. E aí me chamaram para produção na RPC em Paranavaí. Eu nunca gostei de produção, eu queria reportagem, queria rua, queria conversar com as pessoas, né? E fiquei 1 ano e meio na produção, aprendi muito, assim, muito. Aprendi coisas que hoje em dia eu uso na apuração do G1, porque a gente não faz só TV, aliás, TV é a menor parte do trabalho no G1 hoje em dia, jornalismo de internet o tempo inteiro, então muita coisa que eu aprendi de apuração, de saber formular melhor as perguntas, aprendi na produção. E aí depois desse 1 ano e meio na produção no interior, comecei a gravar uma coisa ou outra para o G1, e aí o pessoal da chefia aqui em Curitiba falou, vamos trazer essa menina aí, vamos dar uma chance para ela no G1. E aí faz 1 ano que eu estou como repórter do G1, e agora mais recente como apresentadora do G1 em 1 minuto, mas é um projeto muito novo, a gente estreou em março, então a gente tem nem 3 meses de projeto do G1 em 1 minuto do Paraná, assim. Por isso que eu digo que é algo bem novo, mas algo muito legal, porque as pessoas estão assistindo e tal, tô bem feliz, assim. Mas essa foi a minha caminhada, assim, até hoje. Eu tive que ir para o interior para daí pegar mais experiência, melhorar a carreira para conseguir vir para cá, aí já pela RPC. Então, vamos começar as perguntas. É o Vicente primeiro. Oi, Vicente. Oi, Letícia, tudo bem? Já. Eu queria perguntar um pouco sobre, assim, você tem pós-graduação em TV, em rádio, e eu queria perguntar sobre como o jornalista na atualidade precisa meio que se virar, ser um pouco de tudo, e qual que é a importância disso e quais que são as grandes dificuldades, ainda mais que agora está apresentando um quadro muito rápido, uma coisa toda... É isso mesmo. Acho que vocês estão no primeiro ano da graduação, acho que desde a primeira aula os professores já falam. Não existe mais jornalista de rádio, não existe mais jornalista de TV. Todo mundo tem que ser todos os tipos de jornalista. E é isso. Na RPC, responder direto para o Vicente, que ele me perguntou. Lá na RPC, por exemplo, tanto a gente tem que saber trabalhar com vídeo, mesmo sendo jornalista de internet, o que eu acho que é um termo que não cabe mais, quanto os repórteres da TV, os editores da TV, todo mundo tem que saber fazer a internet também. Então, por exemplo, a gente sobe, enquanto o repórter da TV está na rua cobrindo uma coletiva com a governadora, por exemplo, a gente está na redação fazendo a mesma matéria, só que contando com o vídeo do repórter que está lá. Eles gravam para o G1, a gente também, agora mais com o G1 em 1 minuto, mas a gente também entra na TV sempre que possível. Então, não existe mais. E eu vejo assim, que ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é um desafio também, porque eu acho legal essa não dá tempo de ficar pensando muito. Você tem que ir lá e saber fazer uma boa foto, ir lá e saber gravar um bom áudio, se for o caso do rádio, e saber escrever um texto para a internet. Então, assim, desde a formação, acho que a gente já tem que cada vez mais saber se virar em todos os meios. Você tem que
a gente mesmo ali no G1, algo que há um tempo atrás o pessoal ainda estava aprendendo era editar vídeo, por exemplo. A gente tem que ser editor também. Porque a gente faz matéria de vídeo e tem que saber, sem precisar do pessoal da TV, porque eles estão cuidando de outras matérias. Então é correria, mas é legal, assim. Até porque é um pouco do jornalista ser meio pilhado. Eu sou bem pilhada e vejo que tem muita gente que também é o tempo inteiro, assim, e no trabalho mais ainda, né? Porque você tem e principalmente pela parte da internet, a gente tem a coisa da agilidade. Você não pode... não, vou editar esse vídeo aqui, aí você acha que vou escolher uma trilha. Não dá tempo. Você tem que chegar e fazer o melhor que você puder no menor tempo que você puder. Porque enquanto você não sobe a matéria, o outro site ou outra TV está dando a matéria e os acessos estão indo para eles. Então, se vira. Mas é legal, assim, eu gosto dessa correria, de certa forma. Então, o próximo é o Gustavo. Letícia, eu queria te perguntar o seguinte. Jornalismo é uma coisa muito rápida, é uma coisa que você tem que sempre estar antenado. Mas o espaço de 1 minuto eu acho que eu considero até um espaço até muito rápido. Eu queria saber de você como que você faz, como que é todo esse processo de seleção, saber quais notícias que vocês vão apresentar nesse pequeno espaço de tempo, como é que é a seleção e tudo mais. De 1 minuto, é o meu projetinho do coração, assim. Como eu falei, é muito recente, né? Faz quase 3 meses só que é um trabalho que já vem desde o ano passado. A gente gravou os primeiros pilotos para fazer o G1 Minuto aqui no final do ano passado. Aí rolou todo um processo de ter que ir para a Globo de São Paulo. Eles assistiram para avaliar cada apresentadora. Hoje em dia eu apresento, mas a gente tem a Alana também, a Alana Fonseca, que por exemplo, se eu estou em uma coletiva e tal, não posso estar no estúdio gravando. Aí ela grava também. Por enquanto, nós duas fazemos aqui, mas a gente já tem até projetos para o pessoal de Londrina começar a fazer, para ter o G1 Minutos no interior também. E é que nem você falou, em 1 minuto, 1 minuto, sinceramente, com vinheta, então são 50 segundos para você dar 3 notícias, que o padrão do projeto é esse, 3 notícias em 1 minuto, só que a vinheta come 10 segundos da gente. Agora, por exemplo, hoje, por exemplo, eu entro às 11 na TV. Desde quando eu entro, eu já começo a dar uma olhada em tudo que a gente deu hoje, no G1. Eu olho o nosso feed, as notícias mais recentes e vejo o que pode render melhor. Então, até quando eu estou subindo a matéria, eu já penso, isso aqui vai render para o G1 Minuto. Aí eu já meio que deixo o link de ladinho, assim. Esse que eu vou separar. E aí eu separo 3 notícias que eu acho que são as mais importantes. Normalmente... A preferência é que uma delas tenha um bom vídeo, porque é o que chama atenção. Eu adoro falar, agora olha essa imagem. Daí entra uma imagem legal, a pessoa para ver, né? Então eu separo as 3 notícias, e aí o desafio é esse, é ter que em 3 frases contar uma notícia. E às vezes, por exemplo, quando a gente tem uma operação que um prefeito é preso, por exemplo, a gente tem que contar que ele foi preso, contar sobre o que era a operação, e ainda dá o que o advogado do prefeito disse. Então, tipo, em 3 frases, 3 ou 4 frases. Com o tempo a gente vai pegando o jeito, mas realmente é difícil, assim. Só que o que a gente sempre tem, o que eu sempre tenho na cabeça é assim, eu tenho que contar de uma forma simples e tenho 1 minuto para te dizer o que está rolando. Na minha cabeça é isso, sabe? Ô, Gustavo, tudo bom? Olha só, em Foz do Iguaçu está rolando o caso da vereadora não sei o que, tal. Ela é acusada de tal coisa e diz que é inocente. Já em Curitiba, hoje começam as feirinhas, por exemplo. Vão até tal dia e mais informações dessas feirinhas você pode conferir no G1. E a gente sempre tenta chamar o G1 porque é o objetivo do boletim também, né? E aí pega uma outra notícia, em 3 frases eu te digo. Sei lá, na Lapa aconteceu isso, isso e aquilo. Uma ótima tarde para você. O primeiro foi assim, escrevi textão, aí meu chefe só falou, não, diminui. Hoje em dia eu já consigo ter um poder de síntese um pouco maior que o próprio G1 em 1 minuto me trouxe, da prática, né? Mas é desafiador, assim. Mas ao mesmo tempo é legal, porque o jornalista tem que saber ser sucinto também, tem que saber contar de forma rápida, sem deixar faltar informação. E aí, se você quiser saber mais que as 3 frases, aí, por favor, acesse o G1, que é isso que a gente quer.
Agora a Júlia vai fazer uma pergunta. Letícia, eu queria perguntar para você. Você trabalhou quase 4 anos com rádio e TV aqui em Curitiba. E depois você disse que foi pro interior porque queria ganhar mais experiência. Eu queria saber por que você fez isso? Por que você pensou que no interior você ia ganhar mais experiência do que aqui? Por que você tomou essa decisão de mudar de lugar? E o que fez diferença isso na sua carreira? Boa. É a primeira vez que me perguntam isso. Adoro falar. Quando eu saí da TV Evangelizar, eu trabalhava lá e trabalhava na associação de rádios. Eu era tipo o pai do Cristo, tinha 2 empregos. Assim. De manhã eu estava num lugar, à tarde estava em outro. E aí quando eu saí dali, eu sempre, principalmente depois da pós e tal, eu sempre soube que eu gostava de TV, que eu queria televisão. Tanto que o meu tempo na produção foi até difícil porque eu pautava matérias que eu queria ir para a rua gravar. Então era... e quando eu saí da TV aqui, a minha experiência era pequena e a concorrência era muito grande. A gente tem aqui 3 emissoras e tem muita gente boa, já experiente, tentando uma vaga. E aí sem muito material de vídeo, eu tinha o meu portfólio da TV. Então eu senti que era bem... Senti uma dificuldade assim em conseguir... com o que eu tinha de experiência de portfólio, mostrar seja para a RPC, seja para a RIC, para a Massa, ou sei lá, para a CNT, para qualquer outra emissora que eu podia crescer ali. Então, foi primeiro por questão de concorrência e de eu ter percebido que o mercado no interior, eles precisam mais de gente, assim. Durante a pós, eu tive aula com o José Nascimento, que ele era diretor da RIC até durante um tempo. E na verdade foi meio que essa frase do Nascimento que me deu a inspiração, assim. Porque um dia ele falou, olha, se você quer crescer como repórter, vá para o interior. E aí, na época, eu falei, não, eu preciso ir. Aí eu saí mandando currículo para todas as emissoras que eu via no interior. E aí, 2 dias depois de eu mandar um e-mail para essa TV Kaiowá, que era a emissora policial que eu trabalhei lá em Umuarama, 2 dias depois, eles, não, o repórter... Então, para eles também era muito bom ter alguém de Curitiba, nem todo mundo lá era formado, então eles... legal, vamos chamar essa menina aqui. Então, foi assim, eu mandei um e-mail para eles na terça, na quinta, eles me chamaram, na segunda eu já estava lá de mala, começando. E foi muito bom esse período, principalmente porque eu fui para uma TV que fazia basicamente jornalismo policial. Então eu estava aqui acostumada a fazer matéria de saúde, era emissora católica, né? Eu cobria Corpus Christi, E aí de repente eu vou para lá fazer policialzão, pegar a troca de tiro, fazer baleado na avenida tal. Minha mãe ficou louca aqui, né? Imagina. Então foi muito bom, assim, por ter conhecido uma realidade diferente, porque a realidade do interior é muito mais de se virar, porque as TVs têm menos estrutura, e isso é bom para o repórter Por exemplo, lá a gente não tinha produção. Era o repórter cinegrafista indo para a rua e seguindo a viatura da PM. O que rolar nesse tempo é responsabilidade sua de cobrir. E também por ser uma editoria policial, não tinha muito tempo de ensaiar a passagem, sabe? Tipo, vou decorar minha... Não, era na hora, olha só, o cara está sendo preso, falando, o que você tem a dizer sobre isso? E o cara foi e entrou para a delegacia lá. Então você tem que... Não dá tempo de ensaiar, de arrumar muito o cabelo, tanto que parece que eu nem tenho muito. Então me ensinou muito assim, que você tem essa situação, conte num VT agora. Então valeu muito assim para aprender a se virar e não pegar o feeling mesmo, jornalístico do dia a dia. E aí depois, tanto que a visão das pessoas do meu trabalho também foi a partir dessa experiência, porque o convite para ir para a RPC, mesmo que como produtora, mas para ir para a RPC em Paranavaí, foi porque a produtora da RPC em Umuarama via o meu trabalho na TV, e aí por ser emissora local, a galera conhecia, né, na cidade, todo mundo conhecia lá, e aí de lá que surgiu o convite. Então, para mim, assim, foi quando começaram a ver que eu existia, assim. Então, foi uma boa sacada. Foi um tempo difícil, porque minha família estava aqui, meus amigos todos estavam aqui em Curitiba, mas valeu a pena, assim. Acho que das decisões que eu tomei, acho que é das que eu não me arrependo ou menos me arrependo. Tá, Gabriela Couto. Oi, Letícia. Então, você disse que você trabalhou lá em Umuarama na editoria de policial, né? E que antes você estava numa emissora católica.
Eu queria saber, você teve alguma dificuldade de se adaptar de uma rotina, de cobrir Corpus Christi, essas coisas, para cobrir tiroteio, que nem você falou? Foi loucura, imagine, né? Acho que a reação da minha mãe foi meio que a minha também. E aí no primeiro dia, assim, eu nunca tinha feito, porque a minha experiência, como eu comentei, era de fazer matéria de, sei lá, de comportamento, né? Tipo, tá chegando o Natal, como que as pessoas ficam no Natal? Era meio assim, matérias que legal para o público da emissora católica, mas nunca que eu teria feito nesse período um acidente com não sei quantos mortos. E aí eu lembro que no primeiro dia nessa emissora policial, a chefia falou para o cinegrafista, falou, viu, vamos deixar lendo em algo mais tranquilo, porque, né, tá chegando hoje e tal. E aí, no meio do caminho, a gente estava indo cobrir acho que era virada cultural na cidade, era algo bem bonitinho, assim. E no meio do caminho, o cinegrafista recebeu uma ligação que tinha encontrado um corpo de um homem baleado na beira de um rio lá. E a gente ia ter que ir. Ele olhou para mim e falou, você tem problema com cadáveres e tal? Eu falei, vamos descobrir hoje. E aí eu fui, chegando lá, acho que foi muito rápido, assim, minha adaptação, mas foi impactante, eu nunca tinha feito esse tipo de matéria. Até como contar essa história, falei, não, peraí, como é que eu faço isso, né? Tipo, que termos eu posso usar ou não? E aí, quando a gente chegou lá, eu vi que dava para fazer, sabe? E aí, com o tempo, você vai, assim, você chega num lugar de um crime, você está tão focado em contar como aquilo aconteceu, se já alguém foi preso, como que aconteceu, o que tem de informação, para onde que foi levado, o que a família disse. Eu usava muito a experiência que eu tive na TV do Padre, que era do personagem. Eu adoro contar história, assim, das pessoas. Então, eu chegava para fazer matérias de crimes, principalmente, ou de acidentes, e ao invés de primeiro, claro, conversava com a polícia tal, para ver o que tinha rolado, mas, sinceramente, a entrevista da polícia, se eu via que o policial não fosse embora, eu procurava pegar primeiro a família, primeiro o personagem, para trazer a emoção para o negócio. E isso trazendo dos testemunhos de milagre que eu estava acostumada a contar na TV do Manzotti. Então, foi impactante, mas eu achei que, para mim, foi fundamental, porque hoje em dia, quando eu vou ligar para um policial aqui, mesmo para fazer as matérias do G1, eu já sei como lidar com aquele policial, porque eu já estive na rua com esse pessoal, né? Então, foi louco, mas foi válido, assim. Lucas Novak. Se eu estiver falando demais, por favor, vocês me avisem, que eu me empolgo. Não, tá tranquilo. Oi, eu queria saber se quando você entrou na faculdade, você já tinha uma área de trabalho em mente e se você tinha, ela continuou a mesma até o fim do curso? Não. A resposta eu entrei sem saber que eu curtia TV. Na real, quando eu entrei na faculdade, eu cheguei a morar no Mato Grosso do Sul um tempo, meus pais resolveram ir para lá. Aí, com 15 anos, você não decide muito sobre a sua vida, né? Você vai junto com seus pais. E na época do meu ensino médio, a gente apresentava... Eu sempre fui bem beata, assim, então eu participava de grupo de jovens, né? E na época, o pessoal do meu grupo de jovens apresentava um programa no rádio da cidade lá no Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena também. E aí eu sempre gostei da parte técnica, de equipamento, tanto que minha pós foi em produção e gestão de rádio e TV, na parte técnica e administrativa de televisão. E eu sempre gostei muito de escrever, assim, de contar história, de redação e tudo mais. Até tocava teclado na época, então gostava da parte de equipamento mesmo. E falei, ou rádio e TV ou jornalismo. Como eu gostava muito de escrever, acho que jornalismo é uma boa. E aí voltei para Curitiba para fazer a faculdade, mas nos primeiros anos eu confesso que eu fui descobrindo, assim. E não é nem de ter trocado a área, eu entrei sem saber exatamente que área eu queria, mas gostei desse negócio de jornalismo aqui, vamos ver qual que é. E aí com o tempo, com os estágios também, acho que no segundo ou terceiro ano eu cheguei a passar pela RIC, pela Band News, FM, pela Band também, com estágios de 1 mês, 2 meses. E aí comecei a gostar de televisão, assim, e ver que, então é isso que eu quero fazer. Até no último ano da faculdade eu já era estagiária da TV Evangelizar. E eu entrei lá como estagiária, né? Depois passei pela produção e aí para reportagem.
E eu fazia revista, eu fazia freela para uma revista de Santo André, em São Paulo, no último ano da faculdade. Então, mesmo com televisão, eu, tendo descoberto que eu queria televisão, ainda com esse negócio de a gente ter que fazer tudo, né? Eu fazia revista também. E gostava muito de rádio. Então, fui descobrindo. Hoje em dia eu sei que eu gosto de televisão, mas que é fazer internet? Vamos fazer internet. Fazer rádio? Vamos fazer rádio também. Giovana. Eu quero saber como você se imagina daqui pra frente. Você planeja continuar ou expandir? Boa, meu Deus, não sei. Eu gosto muito do formato do G1, da liberdade que a gente tem para contar as histórias sem precisar ser formal. Isso é o que eu mais gosto no perfil G1, assim. Tanto que quando eu vim da produção para Curitiba, algo que o pessoal aqui da RPC me disse é assim, olha, a gente estava procurando uma cara para o G1. A gente achou que o teu perfil se encaixa. Porque se fosse para eu ser a repórter do terninho, do salto alto, eu não seria. Não é o meu perfil, assim. Eu acho legal a gente poder... Durante a greve dos caminhoneiros, por exemplo, eu entrei no... Eu estava com 3 Paranás TVs, né? Foi uma cobertura muito legal, assim, da RPC. E a gente estava com uma edição especial do Paraná TV durante a tarde. E aí eu entrei em acho que 2 dias, se eu não me engano, usando All Star no estúdio do Paraná TV. Então, assim, essa liberdade eu acho fundamental, que eles me dão de poder gravar de camiseta. Aliás, tipo, acho que vocês não vão me ver, por exemplo, como eu comentei, de salto alto e camisa e toda social, porque não é o perfil. Então, eu pretendo continuar nesse perfil. Onde eu vou, não sei, mas tento, a gente tem que ter sempre objetivo, assim, eu falo que eu só sossego quando eu estiver apresentando Fantástico. Então, agora o caminho parece que está meio longo, não sei, mas claro, que é um caminho muito grande, não depende só de mim, mas, sinceramente, eu quero ir para o Nacional do G1, com o Cauê Fabiano, não depende só de mim, tô aí tentando, né, também. vamos ver, mas eu quero ir para o Nacional e gosto muito da parte de entretenimento, de histórias mais soltas, assim, é algo que eu faria. Por isso que eu digo que, se der, eu vou apresentar o Fantástico, sabe? Eu vou assim. Eu não tô vendo quem tá com o microfone. Vinícius. Oi, Vinícius. Bom dia, Letícia. Bom, então, atualmente você trabalha no G1 e eu gostaria de saber um pouco, durante a construção do seu portfólio, para ser chamado para o G1, para dar essa cara mais jovem, mais inovadora para o G1 da RPC, qual foi, talvez, um momento mais difícil, a maior dificuldade, assim, para a construção do seu portfólio, para crescer, ganhar destaque na televisão? Algum momento que você pensou não vai dar certo ou não é isso? Tô aqui pensando, aquela lembrança, a história da vida. Durante o período que eu estava na produção, foi o mais desafiador, assim, para mim, porque como eu comentei, não era a minha função preferida com televisão. E aí eu lembro que nos 2 primeiros meses, todo mundo na redação, meu chefe, todo mundo sabia que eu gostava de ser repórter, né? E eu fiquei 1 ano e 7 meses na produção. Então, numa função que de repente não é a sua preferida, você fica meio incomodado ali. Só que eu não cheguei a desanimar, assim, eu pensei em que caminhos eu podia fazer para chegar na reportagem. E aí eu lembro que durante esse período abriram vagas para repórter em outras praças e eu tentava e não dava certo. Não, acho que não é o teu momento ainda. E eu voltava para a produção e falava, tá bom, vamos pautar essa matéria aqui. Então, acho que essa ida para o interior também foi um período em que eu tinha uma experiência em TV. E eu sabia que eu queria televisão. E aí, de repente, você já não está mais no emprego que você estava antes, né? E aí foi a hora de, não pensar em desistir, mas de pensar o que eu posso fazer aqui, né? Foi aí que eu decidi ir para o interior para engordar meu portfólio, digamos assim, né? Então, acho que as fases em que eu estava fora da reportagem foram os momentos mais desafiadores, assim, porque eu sabia que eu queria voltar para o vídeo, então o que eu posso fazer? Acho que esses 2 momentos. A ida para o interior, que também teve a questão de ficar longe da família, longe dos amigos, e, né, uma cidade nova e uma pressão para render numa cidade que eu não conhecia.
puxado, assim. Em Paranavaí também, era uma cidade, eu nunca tinha, acho que ido para Paranavaí. E aí, de repente, você tem que pautar matéria sobre a cidade, que você não conhece, os primeiros meses são meio complicados, assim. Principalmente na produção, porque você tem, de certa forma, a sua função é achar assuntos. Quando você já é da cidade, é mais fácil você achar assuntos da sua cidade. Quando você vai para uma cidade nova, você tem que primeiro conhecer o que é essa, né? Que cidade é essa, quem mora aqui, o que acontece aqui, para daí... Então foram períodos desafiadores, assim, mas desistir não. Não. Amanda, agora. Bom dia. Você trabalha no G1, né, que é um projeto novo não só no Paraná, muito recente. E tendo em vista isso, como você enxerga o mercado hoje em dia? Você acredita que ele está se renovando e abrindo espaço para jovens jornalistas? Você comentou do projeto do G1 em um Minuto, é realmente novo, assim, no país inteiro, se eu não me engano, a gente tem 4 ou 5 estados que têm G1 em um Minuto. O nosso, acho que é o mais recente até. Tem acho que em Santos, em Goiás, em São Paulo, né, que é o nacional. Enfim, acho que são 5, se eu não me engano. Olha eu fazendo 5. É algo novo, que eu achei sensacional. Que era, assim, quando eu entrei no G1, eu falei, eu quero fazer isso aí. Aí a gente foi trabalhando o projeto, a chefia também já tinha esse objetivo. E é um projeto que vem muito do perfil internet, né? A nossa cara é cara de... Não de youtuber, mas assim, do pessoal que faz pra internet. Porque a gente trabalha com internet. Não sei quanto tempo tem o G1 Nacional, mas esse projeto que começou com a Mari Palma, com o Cauê, com a Paula Paiva, trouxe uma abertura muito legal, assim, de renovação para o perfil TV. Como eu comentei, se fosse alguns anos atrás, eu não poderia entrar de All-Star de camiseta no jornal. Então, e a galera está aproveitando muito isso para renovar as caras do jornalismo. Tanto que a gente vê que outras emissoras também, o pessoal já está mais descolado, o pessoal já começa a usar umas roupinhas mais... E falar de uma forma mais simples, acho que é aí que está o principal da renovação. Você não precisa usar termos muito técnicos, tanto que no boletim, por exemplo, no G1 em um Minuto, a gente não usa. Tipo, se for a gente rever o texto para falar da forma mais simples possível. Por exemplo, essa semana a gente ia escrever um texto sobre uma denúncia do MPF, que é algo sério, muito sério. E alguém escreveu no título lá, MPF oferece denúncia. Na hora a nossa rede ligou falando, não oferece, denuncia. Tipo, usa as coisas de forma mais simples, mais direta, essa linguagem que a gente tem. Então, a renovação vai desde o perfil dos apresentadores, dos repórteres, até a forma de se contar as histórias. Então, tá rolando e a gente tá até meio... Eita, vamos se adaptar a isso aqui, porque... E é legal, porque a cara da gente é essa, é de ser simples, é a cara... E isso não só no G1, mas é a cara do Jason Goulart, por exemplo, que é um cara que fala com o povo e o povo adora ele falando com o povo. Porque ele fala de forma simples, porque ele conversa com as pessoas no ônibus, porque tem que ter. E eu acho muito legal que tem, assim. Também porque se não tivesse renovação, eu não sei onde eu estaria. Mas porque comunicação é conversa com as pessoas, é contar história. Então, você não vai contar uma história para o seu amigo de uma forma, sabe, muito quadradinha. Você vai contar, fulano, você viu o que aconteceu? É assim, é simples. E é o que a gente faz no boletim. E tem muita gente nova chegando, eu acho legal, assim. Bora lá todo mundo, vamos lá. Tá com a Gabriele. Oi, Gabi. Chama de Lê também. Bom dia, Lê. Você comentou sobre a roupa que vocês usam no G1 em um Minuto. E ano passado até teve uma confusão com o Cauê, porque comentaram no Twitter sobre colocarem um cara barbudo, com tatuagem e tudo mais. Você já teve alguma situação ruim que você passou, assim, com a reação das pessoas sobre como você se veste, como o formato do programa, assim, porque é um negócio novo e muita gente não está acostumada ainda com isso, né? Muita gente não está acostumada com isso, é verdade. A gente ali na TV tem uma consultora, né? A gente tem a Andrea, que ela é consultora não só sobre as minhas roupas, mas ela faz consultoria de todos os repórteres e apresentadores da TV. Antes de começar, tem todo um... Cadê a Gabi? Tem todo um trabalho em torno disso, assim.
Tipo, se eu uso uma camiseta é porque a Andrea já viu essa camiseta e beleza. Então, antes de a gente estrear, eu conversei com ela, mostrei todas as minhas roupas, tudo que eu tinha no guarda-roupa para ela, falei, vê o que você faz aí, né? E ela falou, essa aqui sim, essa aqui é melhor não, essa aqui, não, essa aqui... Então, tem todo um acompanhamento das roupas que eu uso, principalmente por ser um perfil novo, mas é engraçado porque às vezes ela fala... Esse tempo a gente teve uma reunião, quase uma palestra com ela, que estavam todos os repórteres, e aí ela falava algo para os repórteres da TV, né, para os repórteres do Paraná TV, e dizia, por exemplo, não, mas xadrez em cima não é bacana. Não para você, Lele, você pode usar xadrez. Porque é outro perfil, né? E a reação das pessoas é muito engraçada, porque é pouco tempo, não faz nem 3 meses, como eu comentei, que a gente começou. Antes a gente fazia uma matéria ou outra para o Paraná TV, mas era uma matéria ou outra, né? Agora eu tô segunda a sexta gravando. E no começo eu recebi, assim, não só pela roupa, mas muito pelo perfil, porque eu não perfilo muito feminilidade, assim. Então as pessoas, principalmente no Facebook, porque os comentários do Facebook são, né, a gente sabe que as pessoas, rede social, né, os haters estão lá. E nos comentários do G1 às vezes também, mas enfim, principalmente no Facebook. E então quando a gente estreou e tal, cheguei a ler alguns comentários no Facebook do pessoal detonando, nossa, quem que é esse menino? Parece um estagiário, tal. Aí já vinha, o legal é que na internet as pessoas brigam entre si, né? E aí já vinha outra, não, o importante é o que ela fala, não sei o quê. Então, a gente não se envolve nessas brigas porque... Mas o que eu achei legal é porque as pessoas foram não se acostumando, porque não é algo que tenha que se acostumar. Mas, assim, foram vendo que existem outras formas de ter uma repórter contando as histórias. E aí, hoje em dia, esses tempos eu fui na feirinha do Largo ali, uma senhorinha já falou, você é a Letícia, né? Eu falei, ela fulana, é a Letícia, super feliz, assim. Eu acho muito legal porque vocês contam as coisas de uma forma simples e tal. Então, as pessoas estão começando a gostar do nosso perfil. Mas escutei alguns comentários, assim, até ofensivos, mas você fala, vou fazer o meu aqui, eu sei o que eu estou fazendo, mas rola, assim. E eu imagino que o pessoal no Nacional também, o Cauê, a Mari, que começaram com essa história de usar camiseta de personagem na TV, que eles com certeza devem ter ouvido muita coisa, mas aí você fala, eu estou fazendo o meu trabalho, eu sei o que eu faço, machuca um pouquinho, mas vamos embora, essas pessoas vão ficar de boa daqui a pouco. E hoje em dia é legal, porque eu sinto que as pessoas já estão reconhecendo o perfil G1 aqui no Paraná, né? Bom isso. Vicente, de novo. Oi, Vicente. Não, já deu. Oi. Então, Letícia, você é uma pessoa nova, uma pessoa que se formou não faz muito tempo, e vem com ideias novas, diferentes da geração anterior, das pessoas que estão lá há mais tempo. E eu queria perguntar, ainda mais nesse momento de fake news, de bastante coisa muito importante do jornalismo, se essa discussão de que o jornalismo vai morrer tem realmente algo para se discutir, e se sim, qual que é a importância de, por exemplo, a gente, como no primeiro ano, como pessoas que estão querendo ser jornalistas, e é isso. Vão ser. Bora lá, galera. Eu acho que a fake news é o assunto mais em alta, né? Principalmente pra gente, que trabalha com internet, basicamente, além de fazer outras coisas. Mas a gente é jornalista do G1, que é um site. Então, cria-se até uma demanda a mais, que é a rechecagem. Você recebe uma notícia, você tem que... A gente apura com 2, 3, 4, quantas fontes precisar, até ter a certeza que aquilo aconteceu mesmo. Às vezes a gente até perde um pouco de tempo. Como eu falei, a gente é internet. Então, você precisa postar o quanto antes a matéria, porque aqui no G1, por exemplo, a gente disputa espaço na Globo.com com o jornal O Globo, com o jornal Extra. E às vezes os caras do Globo dão a notícia antes, e aí a Globo.com compra a matéria deles e não compra a nossa. Tipo, compra assim, de dar destaque, né? Compram a pauta deles antes que a gente tenha subido, porque a gente está lá rechecando. É um preço que se paga, né? Só que o que a gente tenta assegurar é que depois a gente não tenha que dar errata, porque dar errata não pode acontecer. Às vezes acontece, mas não pode acontecer. Então, o WhatsApp, por exemplo, hoje em dia você recebe 500 mil notícias falsas. Minha mãe me manda link e fala, você viu isso aqui? Aí eu falo, não vi, mas vou ver, mãe. Aí você vai checar.
A gente recebe, a gente tem grupos de WhatsApp, porque hoje em dia o jornalismo se faz também com WhatsApp, com Facebook, a gente tem o aplicativo da RPC que as pessoas mandam sugestão de pauta também. Então, durante o nosso expediente, notícias chegando o tempo inteiro. Aconteceu, sei lá, deu uma explosão ali na sede do Detran, sei lá. Não deu, tá? Mas caso tenha... deu isso. Aí a gente liga com a fonte, quem é a pessoa que vai poder dar a resposta oficial disso. Então a gente checa. Mas já aconteceu várias vezes de a gente receber notícias, várias vezes mesmo, assim. E aí você ligar para a pessoa fala, não é bem assim. Não foi exatamente isso que aconteceu. Aí você vai ver a história, tipo, nem rende tanto e tal. Mas a gente dá o que aconteceu. É um desafio. E é um desafio para todo mundo, tanto para a gente de internet, quanto para quem está na TV, quanto para quem está no rádio. Você vê que, por exemplo, às vezes acontece a gente subir a matéria e a tribuna já deu, a Gazeta já deu, o pessoal da banda B já deu. Só que a gente está dando exatamente o que aconteceu da forma que... Porque a gente precisa ficar em cima para checar. Um desafio para mim nessa vinda para cá foi ter que começar a fazer lava-jato, por exemplo, que eu estou aprendendo ainda. Porque as matérias, como são decisões do Moro, que são daqui de Curitiba, quem sobe é o G1 Paraná, para o Nacional. Então a nossa rede do G1, o Nacional, fica o tempo inteiro ligando e a gente acompanha. Então, em casos principalmente como esse, você tem uma operação lava-jato, surge uma notícia bombando lá nos grupos do WhatsApp que, sei lá, soltaram o Lula. Ou que, sei lá, que o FHC foi preso por conta de lava-jato. Tá? E a gente dá sem checar direito, não pode acontecer, né? Então, tem sido cada vez mais cobrado isso de não se deixar levar pelos links que estão rolando aí. Mas realmente, você tem razão, tem crescido. No Facebook a galera marca a gente, sabe? Tipo, as tias da família, sabe? os ex-vizinhos, sei lá, e marca, assim, vê a notícia tal. Isso aí vocês não deram, isso aí a Globo não mostra. Mas não, a Globo não mostra porque tá checando para poder mostrar. Foi bonita essa frase, inclusive. Mas fake news é um desafio. E assim, desde já, eu imagino que vocês na sala até estejam aprendendo isso, ou vão continuar aprendendo isso, de que, pelo amor de Deus, checa com essa fonte, grava a ligação se precisar, mas que seja aquilo que realmente rolou. A Ana agora. Bom dia. Você já trabalhou com o jornalismo policial, você pensa em voltar para ele? Se você tiver uma oportunidade ou alguma coisa assim? Foi muito importante, mas hoje em dia, a gente também... não especificamente para fazer só policial como eu fazia na época, eu acho que não, porque não é muito a editoria que eu prefiro. Eu aprendi pra caramba com policial, né, como eu comentei. Mas hoje em dia no G1, fim de semana mesmo, a gente deu não sei quantos acidentes, não sei quantos casos policiais, então, sinceramente, eu não saí do jornalismo policial, porque hoje em dia, dos factuais que acontecem, mais da metade é policial, né? A gente teve o caso da Andriele esse fim de semana, né, que ainda é o caso que está repercutindo mais. A gente teve policial baleado. E a gente está dando no G1, sem ser necessariamente um site, um portal policial. Ontem mesmo, até o nosso G1 em um minuto, as 3 notícias foram... o Serginho, meu chefe, até olhou assim e falou, tá meio pesado esse boletim hoje, mas eram os destaques que estavam rolando, que a gente teve um assalto a bancos em Jaguariaíva, teve o caso da Andriele e teve o policial que foi baleado, desculpa, ele não morreu, foi baleado no fim de semana. É pesado? Mas a gente tem que dar. Então, eu não penso em voltar para uma emissora, se rolar, beleza, vamos lá, vamos fazer, tranquilo, vamos entrevistar os caras entrando na cadeia, bora. Já levei, eu acho muito legal o jornalismo policial, que você pega umas histórias que, assim, massa, assim, você se diverte também, claro que não com a situação, né, o jornalismo é sério, mas tem uns caras que vão presos, você fala, velho, o cara tá sendo preso pela 50ª vez, ele já sabe responder o repórter, então pode ser divertido também, mas eu pretendo continuar fazendo jornalismo policial com outras editorias, que é o caso do G1 hoje em dia. Gustavo, de novo. Então, Letícia, você comentou que nesse formato do G1 eles estão optando por trazer caras mais
jovens para a TV, justamente para ter essa conexão com o público. E hoje em dia a gente tem essa transição muito forte da internet conversando com o jornalismo. Como que você vê essa transição e como que você lida, diríamos assim, com as críticas? Porque antes da internet existiam as críticas, mas tinha um filtro. Hoje em dia, como você falou, tem os haters que não tem papas da língua, assim, diríamos. Como que você lida com todo esse tipo de situação? Eu já vi alguns youtubers comentando que às vezes é melhor não ver comentários. Eu gosto de ver o que as pessoas estão dizendo. Mesmo que, como eu comentei no exemplo de quando eu comecei a entrar com o G1 em um minuto, mesmo que às vezes te ofenda, porque, poxa, é alguém que está tirando tempo dela para dizer coisas que não fazem sentido nenhum sobre você, mas está lá. Porque a internet dá poder, né? Porque a pessoa, ela se sente... Ela gosta de dar opinião, mesmo que não seja a melhor opinião, que se fosse melhor guardar para ela, mas ela quer opinar. É um trabalho, até hoje, assim, tipo, claro que diminuiu e tal, como eu comentei, as pessoas estão... E é muito legal, as pessoas já sabem, esse aqui é a menina do G1, legal. Mas se concentrar em não deixar isso te abalar, de certa forma, assim. Assim como os comentários estão muito abertos, tem muita gente também fazendo mais conteúdo. E aí é legal também comentar sobre essa diferença entre... nós somos jornalistas, nosso trabalho é dar informação. Enquanto isso, todo mundo hoje em dia pode abrir um canal no YouTube, pode fazer uma transmissão ao vivo no Insta, no Face, e também passar notícias se quiser. Só que é aí que tá, é você trabalhar a sua credibilidade para que as pessoas acreditem, porque é o seu trabalho, você é jornalista formado, sabe tecnicamente também fazer isso, para não deixar com que a concorrência das redes sociais também te abale, né? Hoje em dia você tem gente que... Para você abrir um site é muito fácil hoje em dia. Você paga um domínio lá e abre seu site e começa a fazer notícias se você quiser. Mas aí é aí que o desafio, até para quem está chegando, para quem já está no mercado, se a pessoa quer saber alguma coisa e ela quer ter certeza que aquilo aconteceu mesmo, que ela pense, não, eu tenho que procurar no G1, tenho que assistir o Paraná TV. É isso que a gente quer, que as pessoas... quando querem acreditar em alguma coisa que aconteceu numa apuração séria, recorram a gente, porque mídias hoje em dia você tem um monte de sites, você tem um monte de perfil na internet, no Facebook, página no Facebook dando notícia, tem vários. E é aí que está também de trabalhar isso para que as pessoas acreditem em você, porque quando a história deu no G1, né? Não, se deu no G1, eu vou lá ver. É desafiador. E aí as críticas... galera, beleza, quem gosta desse nosso perfil, tamo junto, vamos fazer mais, o que a gente pode melhorar. Quem não gosta e não tem um argumento muito... Ou quem não gosta também, mas comente algo que vai te valer, usar isso a favor. E quem não gosta de estar lá só para te xingar, você fala, obrigada, viu? Que bom que você assistiu, espero que continue assistindo, se quiser continuar xingando, beleza. O Pedro. Bom dia. A gente está vivendo uma situação onde que a população está meio que contra a mídia, assim, ela está revoltada com a mídia. O que você acha desse cenário e você já sofreu alguma situação ruim assim por ser jornalista? Bonito sua camiseta. Quer dizer. Obrigado. Principalmente, as pessoas... É bem o que você falou, as pessoas estão... E é uma implicância sem motivo, assim, a gente já... Eu não passei, mas, por exemplo, quando o Lula foi trazido para a sede da PF, eu trabalhei até a sexta, estava na correria, mas não estava no momento em que ele foi trazido. Eu acompanhei o Ederson, nosso repórter do G1, sendo ameaçado. Em manifestações, já acompanhei a Andressa, por exemplo, do Paraná, repórter da TV, sendo agredida por pessoas que estão lá só para agredir. Não faz um sentido. Assim, se você pensar que a gente está trabalhando e que a gente não tem interesse nenhum em derrubar ninguém, pelo contrário, como eu falei, a gente sempre checa o outro lado, toda a matéria. É difícil, é algo que... O que eu aguento é assim, gente que você está de folga e a pessoa quer discutir o porquê porque a Globo golpista, não sei o que, você fala... Se soubesse o quanto o pessoal da Globo golpista se dedica
a ouvir todos os lados, não falaria. Mas é que criou-se é quase que um mitozinho, assim, de que jornalista é tudo tendencioso. Nossa, se vocês soubessem quanto a gente se mata lá para conseguir dar espaço para todo mundo. Até durante a greve dos caminhoneiros eu ouvi gente da minha família mesmo falando, mas ninguém ouviu os caminhoneiros. Aí eles falam, a gente está lá com 3, 4 matérias sobre o que dizem os caras, e a gente aguenta. Só que aí, toda vez que alguém me diz algo assim, seja criticando a linha editorial da RPC, da Globo, do G1, ou criticando o jornalismo em geral, quando se fala da emissora, eu falo, olha, assiste a RIC, assiste a Massa, você vai ver que está todo mundo trabalhando do mesmo jeito, que está todo mundo querendo mostrar o que aconteceu. Então, por que só o que a gente dá que é tendencioso se a gente está dando a mesma coisa? Claro, de formas diferentes, né, com a linha de texto de cada editor, de cada emissora, mas está todo mundo dando as notícias. E é a velha história, né? Se a gente não dá, isso aí a Globo não mostra. Aí se a Globo dá, mas a Globo golpista. Então a gente faz o quê? A gente vai dar, deixa criticar. E quando se critica o jornalismo em geral, eu falo, poxa vida, tem tanta gente trabalhando e onde ninguém... O repórter é aquele que... A emissora, o jornalista, enfim, é aquele que está onde ninguém quer estar, sinceramente. Se você tem uma pancadaria ali na esquina, a pessoa ela não quer estar lá para não apanhar, mas ela quer saber o que está acontecendo. Quem vai mostrar? É o jornalista. E aí o cara vai lá, se dispõe, a gente se dispõe a acompanhar algo que às vezes é algo bem tenso, para a pessoa saber, e a pessoa ainda vai te criticar, porque você está trazendo informação para ela. Aí você argumenta assim, eu sempre argumento assim, eu falo, você queria estar lá? Não, então, a gente estava e a gente tentou mostrar. É esse o nosso trabalho. A crítica, como eu falei, vai ter em todo lugar. Abala, mas você não pode deixar te abalar. Você fala, sei do meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo, e beleza, vou ouvir o outro lado, mesmo que o cara já tenha sido preso, vamos ouvir o advogado, deixa todo mundo falar. Mas desgasta um pouco, você tem razão. Letícia, você fala que você gosta muito de poder se vestir do jeito que você quiser na TV e de poder... Gustavo, você pode ir um pouquinho mais pra lá? De poder falar de um jeito mais descontraído. E eu queria saber se em algum momento durante o teu período de faculdade mesmo, você já teve dúvidas de que você queria jornalismo ou pensou em desistir por você querer TV e por você achar uma coisa muito séria, assim, antes de você ir pro G1 e poder se expressar e usar as roupas que você queria. Se você pensou em desistir por achar que não era pra você, que era uma coisa muito séria, que era uma coisa que ia reprimir a tua liberdade de expressão, e você já pensou em desistir em algum momento por causa disso? Não, mas assim, quando eu estava na faculdade, acho que até os professores achavam que eu não tinha perfil para TV. Eu também, eu tinha um conflito, assim, meu conflito sempre foi visual, sempre. Assim, de, eu quero me vestir do jeito que eu gosto, mas minha mãe chegou a me dizer várias vezes, olha, essa tua forma de se vestir aí vai te prejudicar. Eu falava, se eu estou trabalhando num lugar em que eu não posso ser eu, então eu não devo trabalhar nesse lugar. Foi a resposta que eu dei pra minha mãe, nem sei de onde eu tirei isso, mas melhor resposta. Então, não pensei em desistir, mas sempre rolou um conflito assim de, putz, esse mercado aqui, o que eu vou fazer, né? E tanto que teve uma época em que eu passava sombra no olho. Eu tentava, assim, me adaptar para fazer um sentido ali, para tentar até melhores vagas, né? Estar dentro do perfil. Mas desistir não, assim, eu senti uma dificuldade, assim, até do pessoal avaliar portfólio, falando, poxa vida, mas, sabe, essa menina, não sei. Só que nesses últimos tempos em que eu tenho usado camiseta mesmo, e que tenho sido mais eu fico mais à vontade de gravar. E isso melhora o meu trabalho. Se eu posso estar vestida confortável, eu falo melhor. Porque eu estou mais à vontade para conversar com o entrevistado, estou mais à vontade para contar as histórias para a pessoa que está assistindo.
Então, eu tomei a consciência, isso é coisa de um ano atrás, assim, de que eu tenho que estar confortável para poder conversar, porque o jornalismo, principalmente de TV, é você conversando com quem está do outro lado da câmera. Então, se você está incomodado, isso não está no dia a dia. Se você está incomodado, você vai conversar meio tipo, peraí, que isso aqui tá... Aí você tira, sei lá, a blusa que está te incomodando e fala, e fica mais à vontade. É isso, assim. E algo que... Isso foi algo que eu cheguei a fazer um curso de apresentação em TV lá em São Paulo, que era com o Jorge Nassarala, que é o diretor que faz o Vai Pra Onde, do Bruno De Luca, no Multishow. Ele faz o Destino Certo também, acho que do GNT, se não me engano. E algo que ele me disse, lá a gente gravava e ele dava feedbacks, assim, e algo que ele me disse assim, o apresentador ele tem que encontrar a sua forma confortável de apresentar, que aí ele vai embora. Aí você bate papo, e se já for alguém que tenha uma certa... que goste mesmo de apresentar, já tem uma predisposição a ser um bom apresentador, ele achou o jeito confortável dele, que é o exemplo do Bial, por exemplo. O Bial, ele bate papo ali, é um cara que achou o jeito confortável dele de apresentar. O meu jeito confortável de apresentar é de tênis e camiseta e beleza. A consultora me botou uns anéisinhos, colocou umas... Eu uso, tranquilo, mas não tendo que usar salto alto, para mim, melhor coisa. E que bom que o mercado, né, foi se abrindo e tal. Eu dei, não vou dizer sorte, mas assim, para mim foi muito bom que isso começou a ter um espaço maior, assim. Que aí eu falei, opa, então é aqui que eu me encaixo. Vamos embora. Tá. Antes de eu passar para você, eu tenho uma pergunta, na verdade. Você ganhou o Prêmio Nacional Dom Helder Câmara de Imprensa em 2011. E a história é sobre um pai e o amor dele pelo filho. Como que você conseguiu essa história? Tipo, como que você abordou também? Porque provavelmente o pai queria falar sobre o assunto. Como que você lidou com toda essa situação? Vocês pesquisaram mesmo, né? Vocês são ótimos. Acho que eu até cheguei a comentar com o Gustavo. Durante a faculdade eu fazia matérias para uma revista católica de Santo André. Sempre católica. Eu era muito beata, meu Deus do céu. Porque, na real, eu fazia um pouco para treinar, né? Para ganhar um portfóliozinho a mais e também porque precisava de dinheiro, assim. Porque eu era bolsista na faculdade, precisava de grana, né? E ganhava, sei lá, ganhava uma quantia por matéria lá e para mim era muito bom, porque me ajudava a pagar o almoço, por exemplo. E aí esse prêmio foi no meu último ano da faculdade. Foi legal, assim, de concorrer com a galera que já estava no mercado há muito tempo e tal. E aí eu fazia matérias para essa revista, cheguei a fazer o Padre Surdo aqui de Curitiba, o Padre Wilson, que até esses tempos atrás eu entrevistei ele de novo aí para o G1. Eu sempre tentava trazer histórias legais, personagens, que é o que eu acho mais legal no jornalismo, que é contar a história, sei lá, da Dona Maria, do sítio cercado, que, sabe, eu acho que precisa disso. Eu acho que é o tipo de matéria mais legal de contar. Nesse caso, me fugiu o nome dele aqui agora, mas o pai do Vitor, oh meu Deus do céu. Adolfo, ele mesmo. Assim, eu falo com o cara até hoje, assim. O Adolfo tem uma história que, assim, não precisa muito, é só você contar a história dele. Ele, não sei se o pessoal chegou a dar uma olhada, mas a história dele é o seguinte, o filho dele, o Vitor, tem uma doença degenerativa e era uma criança que até não sei quantos anos não apresentava sintoma nenhum dessa doença e aí, de repente, ele começou a perder o movimento, o menino, e aí o Adolfo foi pesquisar o que era aquela doença e a resposta do médico é que o filho dele só poderia sobreviver, acho que até 16 anos, se não me engano, até uma certa idade. E aí ele entrou em desespero, ele trabalhava ele era engenheiro mecânico, se não me engano, e trabalhava numa empresa de veículos e tal, e ele largou o emprego para tentar achar uma cura para o filho dele. E aí ele se internou na biblioteca da Federal até achar uma enzima que pudesse pelo menos parar a doença degenerativa do filho dele. E ele encontrou essa enzima, ligou para o pessoal da Argentina, foi atrás de outros países para conseguir trazer essa enzima para o filho dele, trouxe. Hoje em dia o Vitor tem, acho que quase 30 anos, e ele ajudou a resolver o problema de outros pais com filhos que tinham a mesma doença. E aí hoje em dia ele ajuda até a coordenar uma escola para crianças, adolescentes com doenças como a do filho dele. E aí
o editor dessa revista, que é um frei, que era da minha paróquia até e tal, ele falou, olha, eu soube que tem história bacana de um pai, mas eu não sei o que é. Vai atrás. Aí eu fui atrás do Adolfo, pesquisei acho, no Face, se eu não me engano, achei ele, mandei um inbox para ele. E aí ele me respondeu bem rápido, assim, um cara super simples, super... Nesse tempo, concluindo a história dele, enquanto ele se dedicou a pesquisar até achar a enzima pro Vitor, ele perdeu a casa dele, porque estava parcelada, ele não conseguia pagar, porque ele não estava trabalhando. Ele perdeu a casa dele, a esposa dele também depois se separou dele. Assim, o cara, um baita história. Que é só contar da forma que merece ser contada. E aí eu falei com o Adolfo, fui até ele, não entrevistei por telefone, falei, eu vou até a casa desse cara, fui na casa, conversei com ele e tal. E aí fiz e mandei para a revista. Aí publicaram, deu bastante retorno, o pessoal escreveu para a revista e tal. E o meu chefe um dia falou, tem esse prêmio aqui da CNBB, que todo ano a gente inscreve, mas até hoje a gente não ganhou, vamos... Achei que a história merecia. E inscreveu, mas eu pensei, né? Legal, só por história, só por estar inscrita, bacana. E aí, em 2011, era o meu último ano da faculdade, um dia esse frei ligou, lembro que eu estava na sala, saindo da aula ainda. Ele, então, é porque a tua matéria ganhou e tal, aí você vai para o Rio de Janeiro receber o prêmio. Eu falei, pera, o que está acontecendo, sabe? E aí eu fui, depois disso, até outros programas, outras revistas e tal, ligaram para pegar o contato dele, porque a história dele deu muita repercussão. E aí eu cheguei a participar até de um programa da Canção Nova, que era todo um ambiente católico, né? Tinha o programa do Gabriel Chalita lá, e um dia ele chamou o Adolfo, o Vitor, o pai e o filho, e me chamou também para contar do prêmio e tal. Então foi assim, foi muito legal, porque... Mas é uma história que era só contar. Por isso que eu digo que eu gosto de contar as histórias, porque cada um tem um... Toda pessoa tem uma história muito legal e algumas emocionam e às vezes são coisas que no dia a dia você não dá valor, mas... Poxa, a história desse cara merecia muito ganhar repercussão. E aí eu lembro que no dia do prêmio tinha várias categorias, né? O prêmio Dom Helder é a categoria impresso. E aí eu lembro, acho que na categoria de rádio, se eu não me engano, tinha um carinha assim, falou, eu tô há 30 anos na profissão, é o meu primeiro prêmio e tal. Aí eu tava na faculdade ainda, né? Daí eu falei, que legal, né? É massa isso, os prêmios vêm. Até no G1 o pessoal sempre, eu nesse um ano não tive nenhuma história assim que rendesse mais vender prêmio e tal. Eu estou me adaptando ainda e trabalhando no G1 em um minuto, né? Mas os outros repórteres, tem repórter que ainda não faz vídeo no G1. Semana passada mesmo, o Eric, que é o repórter do G1, eles fizeram a série Descartável, foi no Paraná TV, uma baita série, assim, cheia de personagens muito legal, personagens legais. E eles pegaram o 3º lugar do Prêmio Nacional do MPF, foram para Brasília receber. Então, é legal o prêmio, mas acho que a história é que ganha o prêmio. Aí é a forma que você conta cada história também. Para mim foi ótimo, porque, ganhar um prêmio no último ano da faculdade, show, vamos, né? Mas é legal, assim. Por isso que eu digo, personagens, vão atrás de contar histórias que mereçam. Vai Gabi, agora. Letícia, qual que você considera que foi o melhor momento e qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Vocês estão fazendo perguntas que eu nunca parei para pensar. Ai, gente, tô confusa. Cadê? Eu acho que o melhor momento... Sinceramente, acho que o melhor momento tem sido agora, sabe? Com o G1, a repercussão e tal, tá muito legal, assim. Mesmo que com os haters existem, mas eu acho muito legal ver que as pessoas estão assistindo o G1 em um minuto. Sinceramente, eu acho que é o melhor momento da minha carreira, assim. Em que eu tô podendo estar à vontade em entrar no Paraná TV, porque o pessoal já sabe, é a menina do G1, é a Letícia do G1. Isso é muito legal. Era o que eu trabalhei durante todo o tempo. A ida para o interior, inconscientemente, era para isso, porque as pessoas um dia me reconhecessem o meu trabalho. E isso está acontecendo. Acho que tem muita coisa também para rolar, assim, tem muita coisa para fazer ainda, mas acho que, sinceramente, acho que esse é o melhor momento, assim, na minha carreira. O pior momento... Eu acho que foi quando eu saí da TV Evangelizar, porque eu estava há 4 anos já, era minha quase única experiência em jornalismo de TV, em jornalismo, na verdade, e
E eu não estava preparada, caso eu precise sair, sabe? Para mim era que eu estava muito acostumada a trabalhar ali e eu achei que eu ia crescer ali. E de repente, quando eu saí, eu fiquei meio... O que eu vou fazer agora? Acho que foi o pior momento, assim, foi o mais confuso da minha vida. E também porque foi a época em que eu estava saindo da casa dos meus pais para morar sozinha e tal. Então, foi tudo ao mesmo tempo, assim. Mas acho que foi isso. Acho que foi um momento em que eu não precisei pensar o que fazer profissionalmente, assim. E também não tinha essa certeza hoje de que, não, o meu perfil de apresentação é esse, eu falo dessa forma. Eu não tinha isso. Isso foi se formando com o tempo, né? Então, quando você não está firme em algo, se te tiram aquilo que você tem, você fica meio, enfim, preciso me readaptar aqui. E o melhor momento acho que é esse agora e pode ser, sei lá, mês que vem, por exemplo. É a Heloísa, né? Isso. Bom dia. Então, você falou bastante sobre essa liberdade que o João te trouxe, de poder falar com uma linguagem mais simples, de usar as roupas que você se sente bem. Eu queria saber como que você vê essa, abertura que está tendo, se é algo que você acredita que vai avançar mais ainda, porque por enquanto é um espaço que você tem no G1 em 1 minuto, mas você imagina que daqui a um tempo, por exemplo, os jornais mais tradicionais também vão estar dando uma abertura para os jornalistas se expressarem mais, ou algo que é mais focado para essa linha mesmo do G1? Falei muito, sempre falo muito. Total tendência. Assim, a gente... Hoje em dia, digamos que, por exemplo, na RPC, o espaço dos repórteres mais descoladinhos, a hora da menina do G1 entrar, muda até a forma do Sandro, do Parracho, se chamarem, sabe? Durante a greve dos caminhoneiros mesmo, eles estavam ali, vamos agora, Ponta Grossa, falar com olá, Carolina Mafra, não sei o que, tipo... Aí eu lembro que no segundo dia, no primeiro dia, acho que foi, dessa transmissão, tava o Parracho e o Dalpículo, e eles estavam assim, formais, não sei o quê, porque é um assunto sério, né, que estava afetando várias áreas. E aí na hora de chamar o G1, eu lembro que o Dalpículo até falou, e agora, o Parracho? Tipo, ele deu uma... A nossa presença nos jornais dá uma quebrada na linha tradicional, assim, até. Mas eles, tanto que ele até na hora de chamar, ele já brinca um pouco mais, o próprio G1 em 1 minuto, por mais que sejam assuntos sérios, a gente sempre tenta, quando possível, ter um assunto mais leve, sabe, tipo, e aí, já viu o que você vai fazer no fim de semana? Olha só, tem uma agenda no G1, que a gente traz todos os shows, para respirar, assim, que é um pouco o perfil. Mas a tendência é que os jornais também estão mudando. Como eu comentei, a própria linha editorial, a linha de abordagem do Jasson, por exemplo, está cada vez mais presente em outros repórteres. Você vê a Luísa Vaz, hoje em dia já brinca muito mais, se há um tema que, claro, são temas que podem ser brincados, porque quando é para falar sério, aí até eu no G1 em 1 minuto, que nem ontem, por exemplo, que era um boletim só de assuntos sérios, você precisa manter a credibilidade, é isso que não pode faltar, mesmo você estando de camiseta. Mas todo mundo está tentando se adaptar um pouco. Até o próprio perfil de corte de câmera do Paraná TV Primeira Edição foi revisto no ano passado. Não sei se vocês perceberam que hoje em dia o apresentador está aqui, mas ele dá uma caminhada para lá, ele chama na Carolina do Tempo, ele vem para cá, fala com a Janaína Castilho do Esporte, a câmera vem chegando nele, ele está de corpo inteiro, encostado no balcão, ali perto da bancada. Não é mais aquele formato na mesinha lá, boa noite e tal, não sei o quê. Até o Jornal Nacional mudou isso, né? Hoje em dia o Bonner e a Renata andam. Tá todo mundo tentando ficar, não sei se o termo seria mais descolado, mas pelo menos mais solto, porque o telespectador espera que o jornalista converse com ele, não jogue as notícias nele de forma séria. Então, até assuntos policiais e jurídicos, digamos assim, de operação policial e tudo mais, tem sido dados de forma mais simples. Dizer, olha, esse pessoal aqui está sendo preso, tantas pessoas foram presas porque elas são suspeitas de desvio de dinheiro em tal lugar. O advogado do fulano de tal disse, não é nem tipo, segundo a defesa do fulano de tal, não. Olha, o advogado de ciclano disse que ele é inocente e que vai recorrer. Não precisa que ele... Então, assim, está todo mundo tentando se adaptar. E a tendência é que
sem perder a credibilidade, que é aí que está o negócio, o desafio, que é você poder bater um papo sem perder sua credibilidade de, olha só, eu sou jornalista e eu vou te dar a notícia. Só que vamos conversar sobre essa notícia. É uma tendência que a gente também está tentando se adaptar. Eu, às vezes, uso uns termos meio sérios no boletim, daí eu sempre peço para a minha coordenadora, que é a Bibiana, ou o Serginho, que é o nosso chefe geral do G1, darem uma olhada no texto. E às vezes passam uma palavra ou outra e falam, não, isso aqui vamos deixar mais leve. Então é todo um trabalho e a TV, sim, está correndo atrás e precisa correr atrás, porque senão o pessoal vai desligar do seu canal e vai colocar no canal que fala de forma mais simples. E Giovana? Oi. Tá, então, considerando que a gente acabou de chegar aqui, né, primeiro período e tal, a gente não tem muitas certezas, assim. Então eu queria... Se você fosse dar um conselho só pra gente, qual seria? Eu estou pensando no meu primeiro ano, né? Eu acho que Não vou desiludir ninguém de jornalismo, não, porque é muito legal o jornalismo. Pô, é muito legal. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa, assim. A gente conta história. Pô, que coisa mais legal que contar história? De formas diferentes, claro, mas a gente conta história com rádio, com TV, com assessoria de imprensa, com jornalismo empresarial. Você conta histórias também, histórias da empresa que sejam interessantes para a empresa no ambiente jornalístico. Você pode fazer eventos, você pode, sabe, tanta coisa que dá para fazer, que eu acho que o conselho... Peraí, eu preciso pensar nisso. Eu acho que o conselho é assim... Tenta de tudo, assim, sabe? Tem uma experiência com assessoria, tem uma experiência com... faz um estágio de um mês, a gente vê que, não sei se ainda é a partir do 3º ano e tal, mas que você começa a poder fazer estágio, faz mesmo. Porque eu descobri televisão fazendo estágio. Tipo, falei, pô, que legal essa... E aí, acompanhando a correria de TV, porque é que você vê como é, e aí você vê, não, é difícil, mas eu quero mesmo assim. Então, acho que o conselho tenta. Acho que é a fase de tentar mesmo e de conversar com jornalistas. A gente está aí para bater papo com todo mundo. Assistam o G1 Paraná, mentira. Acessem o G1 Paraná. Mas é tentar e acho que principalmente conversar e estar no meio dos jornalistas já formados, que já estão no mercado, porque é aí que você vai ver a realidade. Porque às vezes a gente, TV é lindo. Não, é correria, é desafiador. Às vezes eu chego... A parte gravar do meu dia é a menor parte. Durante todo o resto é apurando, é subindo matéria, é escrevendo. É com pressão em cima de, olha só, tem que subir isso aí rápido, sabe? Então, no dia a dia é que vocês vão ver isso com os próprios jornalistas. Então, faça estágio mesmo, vamos conversar com a galera e aí você vê que área você gosta, porque nem todo mundo gosta de TV, nem todo mundo gosta de rádio. E que bom, porque precisa ter alguém na TV, alguém no rádio, alguém na assessoria. É ir se descobrindo, assim, é legal isso. Gustavo. Você me contou que você joga e é defensora do futsal feminino. Mandei uma risada em seguida, né? Mas eu queria saber se quando você estava na faculdade, ou até mesmo agora, você pensava em cobrir alguma temática específica, por exemplo, esporte, política, ou qualquer coisa que seja do tipo. Até é engraçado, porque eu fiquei durante a faculdade um tempo sem jogar. Sempre gostei muito de jogar. Enfim, né? Tanto que antes da faculdade eu pensava em fazer educação física, pelo simples fato de que eu gostava de jogar bola. Olha as ideias. E aí, quando eu fui pesquisar mesmo o que era educação física, que tem toda uma parte de estudo biológico, eu falei, não gosto disso, jornalismo. Mas eu sempre gostei, sempre acompanhei jornalismo esportivo, mas até hoje não fiz. É engraçado, tipo, e que quando eu entrei no jornalismo, minha família mesmo falava, você vai fazer jornalismo esportivo, né? Até hoje não fiz. Gostaria de fazer, se surgir, o Globo Esporte, estamos aí, né? Mas nunca tive uma editoria específica. Eu fui passando pelas editorias que eu achei que seriam importantes para a minha carreira. Por exemplo, o Policialzão, você acha que eu não queria pegar troca de tiro, né? Mas foi muito importante. Aí quando rolou o convite, eu falei, vou fazer isso aqui que vai me ajudar. O jornalismo esportivo, acho que é a mesma coisa. Acho que eu ainda tenho vontade de fazer, não é uma prioridade, mas tenho vontade de fazer porque eu acho que vai me trazer coisas legais para a carreira, assim, para a forma de contar as histórias, porque o jornalismo esportivo também, assim como entretenimento que eu gosto bastante, é mais personagem.
achar o lado engraçado das coisas. Tanto que um cara que eu admiro assim, muito, gosto de acompanhar ele é o Tadeu Schmidt, porque é um cara que sabe pegar um jogo e achar a graça daquilo ali, daquele gol, e você fala, pô, o cara é engraçado. E aí quando ele tem que falar sério, é legal ele falando sério, eu acredito no que ele está dizendo. É muito a minha linha, assim, que eu gosto de seguir. Você, quando brincar, as pessoas não acharem, ai, nossa, que idiota, sabe? Porque a pior coisa é o jornalista que quer pagar de engraçadão e falar, ai, velho, fica quieto, sabe? Você está assistindo em casa e fala, que bela oportunidade de ficar quieto que ele perdeu, né? Então, para mim é um desafio da minha linha de jornalística, assim, poder contar uma história engraçada e legal, e as pessoas se divertirem comigo, sem ser pastelão, porque isso é péssimo. E também falar sério. Então, eu acho que se fosse para escolher uma editoria que eu não fiz, eu acho que seria o esportivo, mas eu nunca tive essa, quero cobrir política. Acabo cobrindo política também, quero cobrir economia, que é desafiador para mim. Eu não entendo nada de economia e tenho que pesquisar, e tenho que subir matéria sobre isso. Nunca tive, assim, mas se tivesse, na época da faculdade, acho que seria esportivo. Engano meu, né? Quem imaginar que eu não faria até hoje esportivo, assim. Tá, agora é o Igor. Oi, Igor. No seu blog, logo no comecinho, você conta uma experiência de um perrengue que você passou ainda na época de faculdade. Você estava apurando uma pauta relacionada a uma invasão na periferia da cidade e você, enfim, sofreu um assalto, roubaram uma câmera sua. E aí você comentou, enfim, ao longo das publicações, que você não iria correr risco pela área, né, pelo meio jornalístico. Só que aí você entrou no jornalismo policial. Enfim, como que você... Desculpa. Como que foi a experiência no jornalismo policial, assim? Você conseguiu passar dentro da experiência, conseguir fugir daqueles clichês do sensacionalismo e essa questão mesmo do risco, né? Enfim, como é que foi isso? Esse blog ainda está no ar, meu Deus do céu. A gente esquece coisas. Publiquem coisas que vocês lembram depois. Não, mas foi... Eu a princípio não lembrava dessa história, lembrei agora. Acho que era o 2º ano da faculdade, eu sei que faz muito tempo, assim, a velha, né? Realmente, foi a minha primeira... era até uma invasão perto da casa onde eu morava, ali na cidade industrial. E aí a gente precisava fazer uma matéria de fotojornalismo, na verdade era um exercício de fotojornalismo, em grupo, a gente foi acho que em 3 ou 4 meninas, e a câmera era de uma das meninas. E a gente foi na invasão e tal, foi bem recebido pelo pessoal, a gente tomou café com os caras da invasão, a gente tentou mostrar que histórias estavam ali naquela invasão. Era um terreno bem grande, que depois teve reintegração de posse, deu uma treta lá depois. Mas a gente foi logo no começo e a gente entrou total, assim, mostrou tudo lá dentro, conversou com o pessoal, contou as histórias. A fulana é mãe de tantos filhos, está aqui, o marido está não sei aonde, e ela disse que está aqui por isso, isso e aquilo. Ciclana não tem onde ficar e veio para cá porque achou que poderia ser a chance de conseguir um lugar para morar. Foi assim, foi intenso. E a gente voltou muito empolgada, que a gente tinha baita fotos, tinha várias legendas lindas para colocar também, assim. O projeto ficou muito legal. E aí a gente até nem foi tomou cuidado de ir com mochila normal, assim, a menina tava com mochila, não é tipo, olha, tem uma câmera aqui e tal. E a hora que a gente tava voltando, todas orgulhosas pelo trabalho e tal, veio um cara e... o cara armado, não sei o que, esse é um assalto e tal, levou a mochila da menina, com a câmera dela. E não era da faculdade, era dela. E essa menina desistiu. E no dia que eu escrevi, agora eu lembro que eu estava bem, porque essa menina não terminou a faculdade. Enfim, por outros motivos também, mas isso também pesou, porque ela falou, não quero isso para minha vida, assim. E eu nunca tinha relacionado esse caso com depois a minha experiência no policial.
boa. Valeu, Igor. Porque, logo no começo da faculdade, ainda você, né, levou, o cara te assalta, assim, você trabalhando, né, fazendo um trabalho. Foi meio desanimador, mas nessa época eu estava bem chateada, mas repensei muito, assim, não cheguei a decidir de não fazer mais jornalismo porque isso pudesse acontecer de novo. E aí, nesse tempo de jornalismo policial, foi complicado. Teve algumas cenas, assim, que depois, pensando, falei, nossa, eu corri risco pra caramba aqui, mas a matéria ficou boa, sabe? A gente chegou um dia a pegar um confronto, porque lá, enfim, oficialmente você não pode ter rádios da PM e da... rádio que pegue frequência da polícia nem dos bombeiros. Mas nas emissoras do interior, policialzão, acho que aqui em Curitiba algumas também, porque como é que você vai chegar na ocorrência e saber o que está rolando se você não escutar eles? QTH tal, em QAP, tá, foi. Eu aprendi linguagem de rádio nesse tempo, foi muito legal. Então, como eu comentei, quando eu ia para as ocorrências, você está muito fervendo ali no que está acontecendo. Parece muito roteiro de filme, assim, e é legal isso. Para quem é jornalista de ciência, você gosta de... segue a viatura e pá, o cinegrafista. Mas a gente já fez muita coisa assim que não deveria, tipo, passar velocidade na rodovia para poder chegar no acidente mais rápido. Teve uma vez que a gente foi seguindo teve um roubo num posto de gasolina e os caras se esconderam num sítio, numa chácara. E aí a gente foi na cola da viatura, assim. E os caras entraram pro meio do mato e tal. E a viatura da PM ali, a P2, os caras, a paisana na frente também, e eu e o cinegrafista, tipo, eu do lado segurando a câmera, o cinegrafista dirigindo, eu já preparando o microfone, colocando, pensando no texto já. E quando a gente chegou na propriedade rural, os caras da PM já tinham acabado de sair do carro e rolou troca de tiro. E eu tava no, tipo, o carro da PM, o nosso carro, eu e o cinegrafista, e os caras, pá, e a gente não usava colete, não usava capacete, nada. Eu fui contar isso pra minha mãe 2 meses depois. e aí o cinegrafista, baixa que é tiro. E ele já foi gravando, porque ele precisava pegar aquela cena. Eu lembro de tava rolando pro lado de cá os tiros, eu saí do carro, fiquei ali, foi assim, acho que foi a cena mais louca desse ano policial, assim, na minha vida. Sinceramente, nem lembrei do que tinha rolado na faculdade, porque eu queria contar aquela história, sabe? Mas a gente passou algumas coisas assim, de quase bater o carro, ou até mesmo de pegar os caras acusados de homicídio entrando na delegacia e você ter que perguntar, ter que conversar com eles. Pô, se esse cara te acha na rua outro dia, porque a gente era repórter marcado, as pessoas sabiam quem a gente era na rua, mesmo que na cidade, né? Então, nunca tinha relacionado com esse... Então a gente supera, sabe? Tipo, o jornalismo, você vai ficando mais experiente, você vai vendo que, ok, dá pra fazer, tem riscos que a gente acaba correndo, mas aí você corre, depois você fala, eita, o que eu fiz, né? Foi o que aconteceu no meu caso, assim. Esse da troca de tiro mesmo, minha mãe foi saber bem depois, porque senão eu ia ficar louca aqui, né? Ai, volta a cobrir missa, pelo amor de Deus. Mas é desafiador, assim, para jornalismo policial, e por isso mesmo é muito legal, porque você aprende como você reage a certas situações extremas, assim. Isso é massa. Agora a gente vai abrir para a última pergunta, que é a da Gabi. Uma coisa que a gente já discutiu bastante na sala foi sobre situações que você não sabe se você dá a notícia ou se você ajuda. Você já passou por alguma situação assim? Como você se comportou na hora? Tô lembrando aqui. A gente... É que tem casos e casos, né? Por exemplo, a gente, quando cobria acidente na emissora policial, às vezes você ajuda não atrapalhando. Né? Às vezes a gente chegava no lugar do acidente, os bombeiros estavam trabalhando, tirando a vítima das ferragens. Aí é o seu bom senso de não enfiar o microfone na cara do bombeiro se o cara está trabalhando. É respeitar o trabalho do outro porque ele está salvando. Sim, não interferir no que está acontecendo e, de certa forma, ajudar também. A gente ajuda, mas também garante a notícia, né? E às vezes até a pessoa que está sendo ajudada vira um baita personagem na sua matéria. Eu vi a Dulcinea Novaes comentando esses tempos. E o que eu acho mais legal do dia a dia ali na RPC é que eu tô com gente que pô, a Dulcinea Novaes, minha mulher sabe, tipo,
a experiência que ela tem, né? Ela faz Globo Repórter, tipo, e é alguém simples, alguém que conversa do jeito que a gente está conversando, assim, sabe, numa boa. E aí eu sempre tento pegar um pouco a experiência. Eu nunca passei, assim, de alguém precisar de ajuda muito extrema, mas de coisas simples, assim, sei lá, de às vezes pegar alguém que foi assaltado e não acionou a polícia ainda, a gente ligava e falar, ó, a rua é tal, e ajudar a pessoa. Mas eu vi a Dulcinea esses tempos comentando, por exemplo, que ela fez recentemente um Globo Repórter em Madagascar, que foi um baita Globo Repórter, foi muito legal. E ela disse que nessa ocasião tinha uma mulher precisando de ajuda lá, eu não sei se era comida ou água, assim, algo bem, sabe, uma realidade bem... E aí ela foi, deu a água dela para a mulher e tal, e ajudou, perguntou o que a mulher precisava, depois tentou reencontrar a mulher dias depois para saber se estava tudo bem. E a Dulcinea contando que, assim, eles não deixaram de perder aquela personagem, eles usaram a história dela tal no Globo Repórter, mas também não deixou a mulher lá com sede e com fome, tipo... Mas então você conversa com a pessoa, depende da situação, você ajuda antes ou depois, acho que a ordem não importa muito. Mas se você puder ajudar, ajuda, pelo amor de Deus, né? Porque senão você está explorando uma história que todo mundo pode ajudar e você não ajudou, né? E às vezes a nossa ajuda é até contar a história da pessoa. Já aconteceu várias vezes de alguém precisar de uma ajuda e tal, a gente faz a matéria sobre a história da pessoa e gente que assiste a matéria, que lê a matéria, procura a gente para poder ajudar. É a nossa forma de ajudar também, né? Ah, eu queria o telefone do ciclano, que eu vi que ele perdeu tudo na enchente, por exemplo, e eu tenho aqui uma cama e eu quero doar. Aí a gente fica feliz, você fala, pô, a ajuda chegou nessa pessoa através do nosso trabalho. Que eu acho que é um pouco função do jornalista também, mostrar o que precisa ser mostrado, para que, se você puder ajudar, você ajuda. Se você não puder, alguém que possa ajudar vai te assistir. Isso é legal. Acho que é isso. Em nome do grupo, eu agradeço você por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui. Tipo, valeu. Obrigada, gente. E assim, como eu falei, a gente tá aí, chamem para conversar mesmo. Sigam lá vamos dar um joinha lá no Instagram e tal, no Facebook. E na RPC também a gente, não sei logisticamente como são as aulas de vocês aí, mas marquem vão visitar o estúdio lá também, conhecer o G1 e tudo mais. Depois eu passo o contato até para vocês. Tem um pessoal que cuida só de visitas, aí é legal conhecer o estúdio e tal, algo que eu não fiz na faculdade, mas que eu queria ter feito. Então as portas estão abertas lá para vocês também visitarem nossa casa lá. Beleza? Obrigada. E assim, sucesso para todo mundo. Bora lá, galera. Obrigada. E assistam G1 em 1 minuto, né? Claro. Né? Acessem G1 Paraná, por favor. Fechou. Obrigada, gente.